Então, capítulo 27 sobre a comunhão dos santos, que nós vamos trabalhar, tá certo? Vou ler e depois a gente faz os devidos comentários. Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito e pela fé, muito embora isso não os torne uma só pessoa com Ele. Temos comunhão com Ele, em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Estando unidos uns aos outros em amor, eles têm comunhão com os mesmos dons e graças e são obrigados ao cumprimento de tais deveres públicos e privados de uma forma ordenada, assim como contribuírem para o seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto no exterior. Pois bem, do que vai tratar essa sessão agora? Como já diz ali, né? A comunhão dos santos, e essa comunhão não é só um ajuntamento, né? Essa comunhão implica, além da união, esse entrosamento mais próximo, essa vida mais em comum, não é isso? E coisas do gênero, e algumas responsabilidades dos cristãos também, em relação a essa comunhão, tá certo? Então é de extrema importância. Até tem a ver com o que a gente está trabalhando na escola bíblica atualmente na igreja, sobre algumas responsabilidades dos membros, dos servos de Deus, dos filhos de Deus. Então vamos lá. Todos os santos são unidos a Cristo, isso não há dúvida, nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós somos chamados a ser corpo de Cristo, nós somos batizados, imersos em Jesus. Então, nós somos um com o Senhor, que é nosso cabeça, e isso é feito pelo Espírito e pela fé, não é isso? Mediante a conversão, quando há a regeneração, a conversão, nós somos unidos a Cristo. De modo que isso espiritualmente é muito importante, porque essa união com Cristo também é que nos assegura muita coisa, inclusive a obra do próprio Cristo para nós. Então a obra de Cristo é nossa, porque nós morremos com Ele a sua morte espiritualmente e nós ressuscitamos também com Ele a sua ressurreição. Por isso também vamos vencer a morte e vamos ressuscitar um dia, porque a ressurreição também é nossa. A morte e a ressurreição de Cristo contam como nossa. A perfeição de Cristo conta como nossa. A obediência de Cristo também conta como nossa, porque nós somos um. Então tem uma série de elementos que são benéficos aos cristãos por se unirem a Cristo. Então, primeiramente, nós nos unimos a Cristo. E depois, porque em Cristo existem outras pessoas, outros irmãos, nós nos unimos uns aos outros. Então, a causa da nossa união é Cristo. Então, primeiro nós nos unimos a Cristo. Então, a gente diz que essa união não é direta, ela é indireta. Eu não estou unido a outra pessoa por algo entre nós mesmos, diretamente. Não é uma paixão interpessoal, não é uma atratividade humana, não é qualquer outro elemento sociológico. Eu uno e sou um com a pessoa por causa de Cristo. Primeiro, então, eu vou a Cristo, porque senão eu não serei nem um com a outra pessoa, não conseguirei ter a unidade e a comunhão espiritual e perfeita. A gente pode ter união, pode ter ajuntamentos humanos, mas a união verdadeira e a comunhão espiritual só se dá por esse caminho. Vem-se a Cristo e de Cristo, por causa de Cristo, indiretamente nós estamos unidos aos outros. Então é importante ver essa lógica, essa direção. Tá certo? Então tudo que a gente faz pela igreja, pelos outros, porque eu amo o outro? Porque eu amo a Cristo. Como é que eu amo o outro? Como Cristo me amou. Cristo é sempre a referência, é a base. Por isso que é mais forte. Porque se fosse só por causa do outro, a gente também não tinha comunhão, não. Porque as pessoas são difíceis. As pessoas são difíceis de lidar. Às vezes a gente não tem muita afeição, simpatia, tem intrigas, querelas, brigas, discórdia. As pessoas são difíceis. Mas
por Cristo a gente deve estar unido, e Cristo é que é o vínculo maior da nossa comunhão, do nosso relacionamento mútuo como igreja. Certo? Agora, o fato de eu estar com Cristo e sermos né, unidos a Cristo, não nos torna, aqui ó, embora isso não nos torne uma só pessoa com Ele, tem que tomar muito cuidado. Que embora nós tenhamos uma ligação muito íntima com o Senhor e uma união muito próxima, não é isso? De sermos considerados o corpo de Cristo e etc. Mas nós não somos uma só pessoa com Ele. Nós não tornamos Jesus especificamente. Nós não tornamos, em outras linguagens, nós não tornamos Deus. Tem algumas seitas que até pregam isso, né? Nova Era, os Mormons diz que nós podemos chegar a ser o próprio Deus, uma divindade. Nesse aperfeiçoamento, lá na frente nós teríamos então a própria natureza de Deus, seríamos a própria divindade. Aí isso é uma heresia bem absurda. Então a gente tem que se afastar desse pensamento, que está na base também de um pensamento muito positivista, da confissão positiva, da palavra de fé, dessa turma que pega essa coisa como energia própria e traz muita autoridade para o homem. No fundo, a base está nisso aqui também. Falando que esse homem tem essa autoridade porque esse homem é um pedacinho de Deus, é um pequeno Deus, e é claro que na sua consumação ele vai ser uma divindade. Então isso é uma heresia. Então nós não nos tornamos um com Cristo. Cristo é diferente de nós em natureza. Nós somos unidos a Ele, sim, mas não misturados com Ele. Não somos a mesma coisa, não somos da mesma natureza. Então isso tem que ficar bem claro, tá certo? Temos comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte e ressurreição, como eu comentei. Então essa união com Cristo nos faz ter esse tipo de comunhão nas graças, na morte, ressurreição, na glória. E se tudo isso traz benefícios, não esqueçamos que também a gente tem comunhão com os sofrimentos de Cristo. Então, os sofrimentos de Cristo também, entre aspas, também eles tornam comum a mim. Ou seja, os sofrimentos que Cristo viveu enquanto estava na terra e os sofrimentos de Cristo gerando a sua igreja, sofrimentos de perseguição, de sofrimento de condução do seu povo. Quando o seu povo sofre, ele está, entre aspas, a ideia é que ele está sendo perseguido. Quando a igreja é perseguida, é como se Cristo fosse perseguido. Por isso que ele fala para Paulo, por que tu me persegues? Paulo estava perseguindo a igreja. Então há uma identificação muito próxima, tá certo? Então, em certo sentido, existe ainda sofrimentos de Cristo sendo gerado e trabalhado na igreja, na construção da igreja, tá certo? Então isso também é meu e seu, também a gente compartilha isso. Por isso que às vezes a gente sofre, a gente é perseguido, a gente é escarnecido, a gente é humilhado diante do mundo. Por isso que a gente muitos são mortos mesmo, tem perseguição violenta, física, assédio e uma série de outros elementos. Além da tentação, as tentações da carne, as tentações do mundo e uma série de coisas, nós precisamos entender que esses sofrimentos também fazem parte da nossa comunhão com Cristo. Assim como Cristo sofreu, morreu, e ele continua, entre aspas, espiritualmente, na gestação de sua igreja, no aperfeiçoamento, sofrendo, então esse também é nosso sofrimento. Também é compartilhado, vamos dizer assim, comungado. Por isso que Paulo, em certa altura, fala assim, eu cumpro em mim os restos das aflições de Cristo. Paulo fala isso em algum texto. Cumpro o resto das aflições. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O resto das aflições de Cristo.
Eu acho que é um texto de Paulo aqui, ó. Cadê aqui? Colossenses 1:24, será? Fiz uma pesquisa rápida aqui. Aqui, ó. Colossenses 1:24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então, alguns leem esse texto e se escandalizam. Os restos das aflições de Cristo, mas não foi suficiente as aflições de Cristo? Como é que Paulo está falando aqui que vai cumprir resto das aflições de Cristo? É claro que não é resto das aflições no sentido da obra ter sido imperfeita e faltou alguma coisa que o outro tem que completar, não é isso. A obra salvífica na cruz foi completa, plena, perfeita, cabal. Então, quando fala do resto das aflições de Cristo, Paulo está falando justamente isso, em favor da igreja. É nesse sentido que a igreja continua a obra de Cristo. Em algum sentido, a igreja está continuando e dando consecução à obra de Cristo. Então, os sofrimentos que a igreja ainda passa para ser gestada podem ser interpretados como sofrimentos de Cristo, ou suas aflições ainda. Então, é nesse sentido. Então, por isso que também a gente, como igreja, sofre, e como igreja, a gente, sempre a Bíblia está falando para a gente ainda se alegrar com o sofrimento. Porque a gente precisa ter, então, a perspectiva correta do sofrimento. Nós estamos cumprindo a missão de Cristo. Cristo fez cabalmente, expiatoriamente, mas como igreja, na história, ainda está acontecendo a obra de Cristo. E como Cristo foi perseguido em vida, assim ele é perseguido como igreja também. Então existe ainda esse sofrimento. Então isso é comum a nós também. Então nós partilhamos as coisas boas, né? A gente quer compartilhar as graças. A gente quer compartilhar a ressurreição, a glória, o perdão, a justificação, as perfeições de Cristo aplicadas em nós. Maravilha, isso tudo é verdade. Mas e a obra árdua de Cristo também não é aplicada a nós? Não é uma responsabilidade nossa? Ele também não falou, pega a cruz e me siga? Então também a comunhão tem a ver com isso. A comunhão está falando que isso é meu também e eu devo me alegrar e cumprir os meus deveres, portanto, diante do Senhor. Tá certo? Aí sim, depois que a gente entende isso, que estamos em Cristo, que temos essa comunhão e essa unidade com Cristo, aí desse vínculo, surge a comunhão uns com os outros, inevitavelmente. E aí nós estamos unidos uns aos outros, em amor. Tá certo? E eles têm comunhão com os mesmos dons e graças em Cristo. E são obrigados ao cumprimento de tais deveres também, públicos e privados. Públicos no sentido de culto e privados no sentido de família, de pessoa e de proceder pessoal. De uma forma ordenada, organizada. Para quê? Para que contribua para o bem mútuo, tanto no homem interior como no exterior. Então, agora, uns para com os outros, nós temos essa obrigação também, não é um favor. Não é vou ser bonzinho para com Cristo e eu vou ter comunhão com meu irmão. Eu vou ser uma pessoa acima da média na igreja e aí eu vou trabalhar, contribuir para o crescimento do homem interior e exterior, tanto o meu próprio quanto do meu irmão. Então isso não é bem assim um extra, né? Mas ele é base. Nós, quando estamos unidos em amor uns com os outros, nós tendo comunhão uns com os outros, nos mesmos dons e graças de Cristo, nós somos obrigados ao cumprimento de tais deveres públicos e privados. Obrigados. Por meio da nova vida em Cristo. Obrigados aqui é manter essa vida de comunhão e progredir, trabalhar para o bem mútuo uns dos outros. Certo? Para o bem mútuo uns dos outros.
ajudar uns aos outros. E às vezes nós estamos perdendo para instituições seculares, místicas ou cultistas, às vezes. Porque em algumas dessas organizações a gente vê uma união, uns ajudando os outros de uma forma extremamente eficaz, unida, e as pessoas levantando-se e prosperando, vamos dizer assim, de forma unida, não deixando uns passarem dificuldades e outros, né? Enfim, uns ajudando os outros. Digo, por exemplo, um exemplo da maçonaria. A maçonaria é assim. Não que a gente deva imitar as pessoas, eu estou falando só que às vezes uns têm mais essa ideia, essa unidade, essa comunhão e esse ímpeto de ajudar uns aos outros do que às vezes nós. Lá, se você, uma pessoa que entra, os outros já conhecem, sabe o que faz, qual a profissão, onde vive, o que come, o que bebe, conhece a vida e indicam, se é um lojista, indicam a loja, vão comprar na loja, fazem negócio com a loja, ajuda aquela pessoa a crescer, a desenvolver e assim uns com os outros. Certo? Enfim, a ideia cristã, é claro que não é tão materialista assim, mas é uma de cuidado mútuo. E isso a gente não faz nem material, quanto menos espiritual, né? Então, o cuidado mútuo, tanto no sentido material quanto no espiritual, de fazer crescer o homem interior e também o exterior, tá certo? Essa é a ideia bíblica da comunhão. E tem dois aqui, vou ler e depois a gente comenta. Os santos, por meio da profissão de fé, são obrigados a manter uma santa associação e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais, que tendem à sua mútua edificação, como também no alívio de uns aos outros em coisas materiais, de acordo com suas diversas capacidades e necessidades, em conformidade com a norma do Evangelho. Embora esta comunhão deva ser exercida especialmente no âmbito familiar e das igrejas, ainda assim, conforme Deus ofereceu a oportunidade, deve ser estendida a toda a família da fé, mesmo a todos os que em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Entretanto, a comunhão de uns com os outros, como santos, não destrói nem infringe o direito ou a propriedade de cada pessoa em seus bens e possessões. Muito importante isso aqui também. É uma conclusão, né? É um aprofundamento do que a gente trabalhou mais geral no primeiro, né? Então, os santos, por meio de profissão de fé, então, nota que os santos, os servos, os filhos, mesmo que professaram a fé, professou a fé em Cristo, entendeu o Evangelho, confessou ao Senhor como Salvador, está entendendo toda a responsabilidade que envolve nisso. Então, esses santos são obrigados, de novo a palavra obrigados, porque hoje em dia está muito badalado a ideia, né, de uma liberdade absoluta, as pessoas sempre querendo liberdade, 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 nunca pensam que, principalmente em termos absolutos, nós somos sempre obrigados a cumprir, submetermos ao nosso Deus. Então nós somos obrigados a manter uma santa associação e comunhão. Aqui, ó, santa associação e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendem à mútua edificação. O texto clássico disso é Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25, que diz o seguinte, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Só um momento. Aqui. Hebreus 10, 24 e 25 diz o seguinte. Só achar aqui.
Hebreus 10, 24 e 25. Está escrito o seguinte: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, nós devemos nos encorajar e não deixar de congregar. Nota que na época que foi escrito Hebreus, no primeiro século, você já tinha dificuldade de pessoas que estavam abandonando o cristianismo, voltando para o judaísmo nesse caso, e abandonando o culto e o congregar-se. Então, aqui o escritor diz claramente, nós devemos nos incentivar, nos encorajar e não deixar de congregar. Certo? Não deixar de congregar. Tem um fenômeno em nossa época chamado desigrejados, pessoas que acreditam que pode cultuar a Deus e que é totalmente legítimo ser igreja sozinho, individualmente, em sua casa. Porque a igreja tem problema, a instituição é muito falha, não sei o que, não sei o que. Eu vou cultuar a Deus em minha casa e está muito bom. É um pensamento, como eu até comento com os irmãos algumas vezes. É um pensamento que humanamente até parece ser legal e espiritual e bonito. A gente querer se desviar da corrupção da igreja. Mas acontece que a corrupção está em nós mesmos. Então, então eu sou também o corrupto e o culpado. Se eu estou julgando o outro e quero me afastar, é porque eu não estou julgando a mim mesmo, que eu também sou uma parte importante de deixar a igreja ruim. E que precisa melhorar, portanto. Então eu preciso ir também. Porque se eu for me afastar por causa dos outros teriam que se afastar por causa de mim também, que eu também tenho meus problemas. Então, não é essa a ideia. Mesmo parecendo bonito espiritualmente, é muito sofrível, a instituição, não sei o quê. Mas a Bíblia diz para nós nos reunirmos, nós nos aperfeiçoarmos, nós melhorarmos, nós ajudarmos uns aos outros e crescermos. Tá certo? Se é difícil com a igreja, é impossível sem. A Bíblia diz isso. Não deixe de congregar. É praticamente impossível ter um cristão sem estar junto, reunido a uma igreja local. Com raríssimas exceções a gente vê isso. Por exemplo, que não tiveram oportunidade mesmo. Por exemplo, o ladrão da cruz. Ele é salvo e ele vai para o céu. Ele é inserido na igreja espiritual, é claro, mas não teve oportunidade de se inserir numa comunidade física, humana e tal. Mas são raríssimas exceções. O resto, a regra é que o resto todos estejam numa igreja saudável, bíblica, fisicamente, reunindo-se com o povo de Deus na terra. E isso é reflexo, não é isso? É uma parte da igreja que é maior e é espiritual, formada também pelos que estão no céu por todos os servos de Deus. Então é importante. Agora, se houver oportunidade, a pessoa resolutamente não quiser, tem um problema com esse tipo de evangelho. É um problema sério nesse evangelho, porque é uma agressão e uma posição à autoridade bíblica clara, que deve se reunir e deve viver a vida comum da igreja, não é isso? Prestar serviços espirituais que atendam à mútua edificação e assim sucessivamente. Continuando aqui. Como também no alívio uns dos outros em coisas materiais. Então aqui envolve também o bolso, não é isso? Tem alguém passando dificuldade, é inconcebível a igreja não agir e não trabalhar nas necessidades, tá bom? Necessidades crassas mesmo. Necessidade flagrante, né? Necessidades alimentícias, alguém ficou desempregado e de fato não conseguiu, está passando um apuro, uma dificuldade, não é piedade, não é esmola, não é mera esmola, é obrigação da igreja a ajudar essa pessoa a sair
vamos dizer assim, sair do buraco, sair da fossa. Prestar esse socorro até essa pessoa ser restabelecida, é claro. Vai trabalhar também, né? Homem, o homem aí do lar, passando dificuldade, adoeceu, não sei o quê. A igreja ajuda, mas é claro, a pessoa vai ter que, depois, restabelecida, vai trabalhar, vai voltar à rotina e vai sustentar a sua família. Certo? Mas a igreja tem que ajudar, por isso, essa questão mútua, porque também envolve as coisas materiais. Adoeceu, meus irmãos, adoeceu, a gente tem que, como igreja, estar junto. É claro, hoje em dia a gente tem muitos recursos, muitos têm ajuda, família e tal, ok. Mas a responsabilidade é da igreja, tá certo? Mais até do que da família. Responsabilidade da igreja. Adoeceu, chame os... Primeiro também a pessoa tem que comunicar à igreja, falar, estou doente. Tem lá em Tiago, chame os presbíteros. Os presbíteros têm que ir orar, tem que ir visitar, tem que orar, tem que clamar a bênção de Deus. E o texto até diz que a oração da fé salvará o enfermo e perdoará os seus muitos pecados. Então é preciso ter essa responsabilidade mútua. Os irmãos, né, isso clamarem pelo socorro e auxílio da igreja que eu digo como um todo, e a igreja como um todo também retribuir em cuidados e orações. Até porque as coisas não são só físicas. Né? Ah, adoeci, mas eu tenho plano de saúde, eu vou para o hospital, eu vou não sei para onde, eu dou um jeito, eu resolvo e tal. Tá, mas não funciona assim. Não é só isso, não é só o mundo físico, não é só uma injeção, não é só um líquido que entra no corpo. E a parte espiritual e a dependência do Senhor e a comunhão e a vida e as experiências que isso trazem e a proximidade que isso pode trazer de comunhão com o outro. Né? A empatia, isso é construído, meus irmãos. Por isso que a gente é muito seco hoje em dia. Isso é construído. É o outro olhando o sofrimento do outro. Vai construir mais empatia pelo irmão. Amor, proximidade. Essas coisas são construídas. E a gente está muito seco, isolado, né? E alheio a essas coisas. Por isso que também a gente... adoeceu, vai no hospital, toma os negócios lá. Não sabe nem a dor, o sofrimento, o perrengue que a pessoa passou. A gente só imagina assim, hoje é fácil, vai, resolve, volta, tal. Tô falando isso em relação a todo mundo, todos os irmãos terem esse cuidado. Isso, além da coisa simplesmente material, é de um crescimento espiritual muito importante. Tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, no alívio das coisas materiais uns com os outros, né? De acordo com suas diversas capacidades e necessidades, né? Sempre mensurando o que eu posso, capacidade de ajudar com a necessidade efetiva da pessoa, capacidade e necessidade, tá certo? Como diz alguns pregadores, diz que Deus se compromete com arroz com feijão. O sorvete, a sobremesa já é extra. Se ele der, maravilha. Se não der, ele já supriu as necessidades. Assim é o nosso equilíbrio também. Supre as necessidades da pessoa. Uma vez supridas as necessidades, se tiver extra, maravilha. Se não tiver, mas já fez a parte. Tá bom? Depois, então, necessidades em conformidade com a norma do Evangelho. Ok. Embora essa comunhão deva ser exercida, especialmente no âmbito familiar e das igrejas, aqui está falando de vamos dizer assim, precedência. Começa fazendo bem em casa, com os domésticos da igreja, depois com os de fora. Não é isso aí? O texto continua. Conforme Deus ofereceu oportunidade, esta mesma benesse deve ser estendida à família da fé mais distante. Isso tem uma lógica até moral, uma lógica de prioridade. Sempre, isso é uma questão, é um princípio moral, né?
Sempre os que estão mais próximos devem ter alguma precedência aos que estão mais distantes. Não existe essa de falar assim que todo mundo é igual em todo sentido, em todo aspecto, em tudo exatamente. Que isso é um absurdo. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas criticando outras, falando assim que criticando, às vezes, milionários que gastam dinheiro com investimento, com não sei o que, tipo o Elon Musk que comprou o Twitter lá por não sei quantos milhões, as pessoas criticaram muito, por que você não acaba com a fome no mundo, por que você não sei o que, não sei o que, todo mundo querendo advogar com o dinheiro dos outros, né? Dar esmola com o chapéu dos outros, né? Mas o ponto, bem, deixando esse exemplo de lado, também não tem muito a ver com a questão, mas o ponto é que as pessoas também têm a sua precedência. Por exemplo, é claro que eu tenho mais responsabilidade de ajudar o meu filho quando estiver doente do que uma criança na África. É claro que eu olhando para o sofrimento da criança na África vai me condoer, é difícil. Mas o sofrimento da criança na África não é diretamente uma responsabilidade minha. Agora, os que estão mais próximos de mim, eu tenho responsabilidades maiores. Seria mais ou menos essa lógica. Porque a crítica, por exemplo, do exemplo que eu dei agora, é por que não acaba com a fome no mundo e não sei o que, não sei o que. É porque, assim, a pessoa tem algumas questões que são vamos dizer assim, exerce precedência em relação às outras. Não estou justificando nem falando nada dele, né? Mas, tipo assim, a crítica é: você tem que sofrer como se fosse seu próprio filho por uma criança que está passando fome na África. Não, aí é uma distorção da realidade também. Eu não tenho que sofrer como se fosse meu filho. É claro que eu tenho empatia, mas eu tenho mais responsabilidade com meu filho. Fui eu que gerei. Eu tenho diretamente sobre o que um terceiro fez a milhões de quilômetros de distância. Com uma mentalidade, com uma cultura, com outro viver que eu não tenho influência nenhuma, vamos dizer assim. Então aqui é mais ou menos essa ideia. A gente faz o bem, mas existe alguns elementos de precedência. Nossa família, nossa igreja, e quando possível a gente estende a todas as igrejas na face da terra, todos os cristãos em outros lugares. Eu tenho tanta responsabilidade com a igreja que está passando dificuldade na África quanto aqui em Porto Velho. Então vamos pegar todo o nosso recurso, porque a gente está, entre aspas, estamos bem, estamos melhor, e jogar e enviar tudo para lá. Aí também não funciona assim. Então tem que ter esse equilíbrio de pensamento, né? Essa lógica, até uma lógica, tá certo? E quem fala, por exemplo, quem advoga que o sofrimento da pessoa na África deve ser tão grande quanto o sofrimento pelo próprio filho seu, eu duvido que ela haja coerentemente com isso. Primeiro, ela tinha que viajar para a África e viver com essas pessoas lá. Porque se é o meu filho que está na África, eu não deixaria ele sozinho lá, passando fome. Não é isso? Depois, sempre pergunta assim, o que você está fazendo então com seus bens? Você está ajudando essas pessoas? Quanto do seu salário você está ajudando as pessoas? Normalmente, fala-se muito e faz-se pouco. Às vezes gosta-se de dar esmola com o chapéu do outro. Quanto é do seu salário? Você está ajudando seu filho lá então? Então vamos comparar o seu filho aqui e a pessoa na África. Não é como se fosse seu filho? Então vamos ver se você tem coerência. Vamos supor assim no discurso. Como é que está seu filho aqui? Como é que é a sua vida? Tá em escola de primeiro mundo? Roupa de grife, não sei o quê? Mas e o africano lá, não é seu filho também? Por que você não ajuda pelo menos um? Já que todos têm que sofrer como próprio filho, ajude um pelo menos. Dê a mesma escola, os mesmos bens, o mesmo conforto, o mesmo quartinho aconchegante, os mesmos brinquedos, o mesmo acesso, o mesmo sorvete, o mesmo... Não consegue, isso é conversa. Mas enfim,
É só para ilustrar essa lógica que no mundo aqui, isso não tem a ver com falta de amor, tem a ver com lógica e praticidade. E escalas, hierarquias de valores, que sempre as pessoas são aversas a isso, quer deixar tudo igual, mas não dá. Deve ter alguns valores importantes. Tá certo? Mas vamos continuar aqui. Então, conforme Deus dá essa oportunidade, deve ser estendida a toda a família da fé. Mesmo a todos que estiverem em outro lugar, né? Se estiverem invocando o nome do Senhor. Agora, outra coisa interessante. Entretanto, a comunhão uns com os outros, como santos, não destrói nem infringe o direito à propriedade. Vamos dizer aqui, ó, propriedade privada, tá bom? Propriedade privada. Não é uma ideia satânica, como o comunismo diz. Comunismo, na raiz, ele é contra a propriedade privada. A Bíblia nunca falou contra isso, pelo contrário, ela reconhece. Então, quando a gente vai ajudar os outros, essa ideia de comunhão não é uma ideia de eu perder minha identidade e não é uma ideia de eu perder as minhas propriedades e fazer um comunismozão louco. Ou uma comunhão desmedida, onde não há propriedade e diferenciação de propriedades entre as pessoas. A igreja de Jerusalém fez isso. Todo mundo vendia os seus bens e entregou aos apóstolos. Nada na Bíblia indica que isso deve ser repetido, que isso foi bom, que isso foi produtivo. E o efeito daquilo a gente viu depois. Todo aquele povo ficou passando fome. Aquele povo vendeu tudo e entregou aos pés dos apóstolos, espiritualmente, visivelmente. Cara, uma coisa... voto franciscano aquilo lá. Foi um negócio absurdo. Depois, Paulo tem que sair de igreja em igreja pedindo comida para aquele povo, porque acabou o dinheiro e dilaceraram tudo, comeram tudo e acabou. É assim que funciona. Se não produzir, se não trabalhar, acaba. Se dividir tudo um bolão e todo mundo ficar de braço cruzado, acaba. Então isso não é uma orientação bíblica. Orientação bíblica é trabalhe, produza e coma. E se sobrar, divida com o outro. Certo? E é seu. O que você comprar é seu. A casa é sua. O carro é seu. Tá no seu nome. Você comprou, pagou? É seu. Ah, mas é da igreja. Tem que dar. Não, não é da igreja, não. É seu. Você vai utilizar e vai gerir, é claro, na perspectiva de agradar ao Senhor, mas é seu. Não é da igreja, não é um comunismozão. Então, a gente também ter esse cuidado, né? Com essas pregações também de forçar muito, quase usurpando o bem da pessoa. Não, é dela, é reconhecido. Tem vários textos aí que reconhecem a propriedade privada. Né? Atos 5:8, é o caso de Ananias e Safira. Paulo fala assim, ué, mas era tua propriedade. Vendendo o dinheiro é teu. Se tu quer doar, doa. Aí sim, da igreja. Mas se tu retém, é teu, não tem pecado nenhum. Mas não pode mentir. Aí a questão lá é que o Ananias e a Safira foram lá e mentiram. Venderam, por exemplo, a terra por 100, falaram que tinha vendido por 50 para embolsar 50. Olha a ideia. Para dar um dia espiritual na igreja, né? Não, eu vendi tudo também, estou doando tudo aqui. Pedro fala assim, meu amigo, é teu. É teu. Ninguém tá te forçando a nada. Agora, se tu quer doar, não vem com mentira, né? Se tu vendeu por 100 e fala que vendeu por 50, tu tá mentindo, tá enganando todo mundo aqui. Aí não pode. Mas ele reconhece, é teu. Se vende, é teu. Se fica na tua mão, é teu, teu. Ninguém vai tomar o que é teu. Propriedade privada. Certo? Vou parar a gravação aqui rapidinho e a gente continua no batismo, tá?